Bom dia, boa tarde ou boa noite. O ano é de 2016 e o telejornalismo está completando 66 anos, trazendo informação e credibilidade para milhões de brasileiros. Vamos analisar os marcos históricos e entender o que mudou ao longo dessas décadas. Tecnologias a cores, sinais de satélite, coberturas ao vivo. Como esses avanços tecnológicos foram implementados? Qual é o impacto desse formato jornalístico nas reportagens até os dias de hoje? E o vídeo produzido para a TV e para a internet tem que ter a mesma linguagem ou estilos diferentes? Vamos contar como as notícias eram e são produzidas até os dias de hoje. E para isso, vamos fazer uma viagem ao longo do tempo. Pai, mãe, vó, tio e cada um de nós somos telespectadores. Nos criamos assistindo programas, desenho e tudo mais que essa pequena caixa geradora de imagem pode nos oferecer. Os dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmam. Vivemos em um país que quase 98% das pessoas tem pelo menos uma televisão em casa. Sabe o que isso significa? Isso é um monte de televisores, um monte mesmo. A partir de cada uma dessas caixas, muitas vezes, nos apegamos a pessoas que nem existem. Pica-pau! Lembramos com carinho daqueles que não conseguem nos fazer parar de rir. Além disso, formamos pensamentos e sabemos do que acontece no mundo todo. O que chamamos de telejornalismo nasce da necessidade de saber sobre o que acontece tanto perto quanto longe de nós, tentando ter um pouco mais de controle sobre o mundo. Como na música de Adriana Pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. A televisão que conhecemos hoje é resultado de uma série de mudanças e transformações. Em terras tupiniquins, a chegada da TV acontece nos anos 50, mais precisamente no dia 18 de setembro, quando o jornalista Assis Chateaubriand inaugura em São Paulo a TV Tupi. No início, a linguagem usada na TV era muito próxima ao rádio, até porque quem trabalhava nesse meio começou com produções radiofônicas. Um dos primeiros telejornais do país chamava-se Telenotícias Panair, transmitido nessa mesma TV. Mas aquele que ia ganhar mentes e corações foi o Repórter Esso. Aqui fala o seu Repórter Esso, testemunha ocular da história. Por 18 anos, o Repórter Esso implementou um estilo que as produções futuras iriam copiar. No início, o cenário tinha uma cortina de fundo, uma mesa e o nome do patrocinador em uma cartela. O programa era relativamente comum, até o dia em que um dos patrocinadores fechou um contrato com uma agência internacional de notícias, United Press. Daí, a situação mudou. As notícias eram apresentadas com muito mais ilustrações. No início dos anos 60, as emissoras começaram a valorizar mais o telejornalismo. Mas alguns anos antes, em 1957, um fato mudou completamente a história. O governo federal, que tinha como presidente Juscelino Kubitschek, assinou a autorização para que então hoje TV Globo pudesse funcionar como canal e tivesse uma faixa de radiodifusão. Jornal Nacional. Mas em 1964, a história do Brasil entra em uma de suas fases mais obscuras e que ainda sentimos no cotidiano, a ditadura militar. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Nesse período da ditadura, a expansão do telejornalismo sofreu com as restrições do Ato Institucional número 5,
conhecido como um dos mais violentos do regime, o que prejudicou várias emissoras. Entre 1969 e 1970, com a extinção do Repórter ESSO, a criação de um novo telejornal viraria um marco na história do telejornalismo. Produzido no Rio de Janeiro e retransmitido para São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília, o Jornal Nacional seria o primeiro noticiário transmitido em rede nacional. Ele se estabeleceu como exemplo do progresso tecnológico nas comunicações e como um novo modo de fazer telejornal. Seu planejamento e produção eram bem mais rigorosos do que as produções anteriores. A seleção brasileira chegou agora à noite a Lisboa, última etapa da preparação antes de seguir para a Espanha. Com saudade e esperança. Assim a seleção saiu do Rio às 9h30 da manhã em voo direto para Lisboa. A linguagem, a narrativa, o formato e a figura do repórter copiava cada vez mais os padrões da terra do Tio Sam. Nesse momento, a excessiva preocupação formal não se estendia ao conteúdo. A estratégia do Jornal Nacional em se manter entre as novelas das 7 e as das 8 só aumentava a popularidade do produto. Isso fez com que em 1979 esse jornal tivesse quase 80% da audiência nacional. Por isso, a empresa investia nessa área do telejornalismo, por ser boa fonte de renda, o que levou ao aumento do departamento comercial. A ideia da programação nacional, uma emissora sede, gerando na mesma faixa de horário para todas as outras que pertencem à rede, acontece e suprime os programas jornalísticos regionais. Assim, o telejornalismo se forma cada vez mais paulista e carioca. O Marechal Tito é um dos grandes estadistas do século. O surgimento da Rede Manchete e do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, se mostra cada vez mais imparcial, como afirma Silvio Santos em um trecho de uma entrevista concedida na época. No SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha, não. Na minha, vai dar notícia. Durante os 21 anos da ditadura, os meios de comunicação sofreram com a imposição da censura, seja do governo ou das próprias emissoras. Esse último tipo ainda é observado nos dias de hoje. O posicionamento da TV Globo em relação às diretas já, no ano de 1984, por exemplo, só foi revelado anos depois, como mostra na publicação do site Memória Globo. A emissora declara que a decisão de Roberto Marinho, presidente das organizações Globo, era de não dar cobertura no início das manifestações, por medo de uma convulsão social nesse período de instabilidade no país. Em 1989, no entanto, temos outro momento memorável, a primeira eleição presidencial direta do país após o fim da ditadura militar. Foi disputada por mais de 10 candidatos, nos quais sobressaíram 2, Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico do Partido dos Trabalhadores, e Fernando Collor de Mello, o caçador de marajás do Partido da Renovação Nacional. O Jornal Nacional fez, à época, um debate gravado entre os dois, em que houve um claro favorecimento a Collor, o que marcou negativamente a história do telejornalismo. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias. Nos anos 90, as emissoras se voltam para a questão de credibilidade em seus telejornais. Mesmo com uma seleção de assuntos muito próximas entre si, existe um grande salto de qualidade. Nessa mesma década, nascem 2 canais importantes na TV privada. A Globo News, com uma proposta de notícias 24 horas, e o canal Rural, voltado inteiramente para o agronegócio. Esse último resultante de uma união entre a Globo e a RBS, Rede Brasil de Comunicação, atuante no sul do país. E hoje, como está o telejornalismo brasileiro? Chegamos ao século XXI com a popularização da internet. Com isso, o conteúdo produzido pelas emissoras de TV vai parar em portais próprios ou em sites como o YouTube, enviados pelos usuários, pelos telespectadores. Mas como isso altera a rotina de produção jornalística no dia a dia? E falando em YouTube, dá uma curtida no vídeo aqui.
Hoje em dia, outras telas ocupam o chamado sagrado lugar da televisão, mas ela ainda possui força na hora de pautar assuntos. As emissoras investem pesado para estarem à frente em relação aos equipamentos tecnológicos. No início dos anos 2000, a concorrência entre a Rede Globo e a Rede Record fica cada vez mais forte. Em 2007, a Rede Record garante o segundo lugar de audiência entre as TVs abertas, segundo dados do Ibope. As emissoras são empresas que visam ao lucro, por isso é aconselhável ficar sempre com uma pulga atrás da orelha sobre a credibilidade e a parcialidade do que os telejornais apresentam. Será que os jornais são mais publicitários do que jornalísticos? Uma outra questão que também fica no ar. Quem decide hoje o que o jornal vai pautar ou deixar de falar? Será que o jornal fala tudo o que é importante para nós? Não, o clima não é de faroeste, mas isso é bem próximo do que acontece com a comunicação no país. As poucas pessoas que detêm o poder econômico e político também controlam as telecomunicações no território nacional e, consequentemente, pautam o telejornalismo no país. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. A comunicação no Brasil é controlada por cerca de 7 famílias, concentradas na região sudeste do país. São elas: a Bravanel do SBT, Cívita da Editora Abril, Frias da Folha de São Paulo, Marinho da Rede Globo, Mesquita do Estadão, Saad da Band e Macedo da Record. As concessões televisivas, mesmo com todos os problemas que apresentam, são constantemente renovadas pelo atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao mesmo tempo, iniciativas como TVs comunitárias são reprimidas, sendo inclusive punidas civil e penalmente. Cada município pode ter 4 canais, sendo 2 da cidadania, do cidadão. O que isso representa em termos de alcance para a população se sentir finalmente contemplada em termos de acesso aos meios de comunicação? Assim, o telejornalismo transforma e se forma, sendo cada vez mais importante na hora de pensarmos sobre o que vemos e ouvimos no mundo. Fiquemos com a reflexão da cantora mexicana Julieta Venegas, de que o presente é o único que temos, e por isso é nossa importância em mudá-lo. E para finalizar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite.